Muito bem, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Uma excelente segunda-feira para vocês. Tudo certo? Comenta aqui se tá tudo certo, se não tá, o que precisa para melhorar. Precisa seu time vencer? Eu tenho certeza que você não precisa disso, você é palmeirense, santista, corintiano nessa segunda-feira, hein? Só o torcedor são paulino com dor de cabeça, não é verdade? Pessoal, vamos falar aí dos quatro paulistas, os quatro paulistas que foram a campo nesse final de semana pela segunda rodada do Brasileirão 2021. E tinham que dar uma resposta, porque a estreia foi decepcionante, né? Se na estreia o São Paulo salvou ali com o empate contra a equipe do Fluminense, porque os outros três perderam, essa rodada o São Paulo ficou para trás. Literalmente, né? Na classificação. Mas não é preocupante, tá, torcedor? Vou começar falando do Santos, né? Aliás, do São Paulo, inclusive do próprio São Paulo, que foi o primeiro a jogar no sábado. O São Paulo, já para começar, tá, torcedor São Paulino? Eu sei que muito torcedor São Paulino, ele tem os pés no chão de saber que não é terra arrasada, porque ainda não conseguiu vencer em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e porque vive uma situação desconfortável na Copa do Brasil contra o 4 de julho. Não tem nada a ver com isso. O São Paulo vai se recuperar no Campeonato Brasileiro, isso para mim é muito nítido, isso é muito claro. Porque sim, eu já ouvi, né, algumas pessoas falando, pô, preocupa, tá de sacanagem. O Campeonato Brasileiro é muito grande, gente, são 2 rodadas de 38, São Paulo tem 36 aí pela frente para poder recuperar e não tem time para brigar por coisas pequenas no campeonato, tá? O São Paulo, no mínimo, na minha opinião, briga para um G6, para um G4 e daqui a pouco recupera, tá certo? E muito menos na Copa do Brasil. Eu já falei no vídeo pós-jogo contra a equipe do 4 de julho que, na minha opinião, o São Paulo vai passar por cima. Vai ser aquela vitória maiúscula, sabe? De que os jogadores vão se impor 3-0, 4-0, na minha opinião. E não é desrespeitando a equipe do 4 de julho. Mas se você juntar todos os fatores da primeira partida, onde o São Paulo não tinha os titulares, onde o gramado era muito ruim, e o São Paulo agora jogando no seu campo, com os titulares, inclusive, porque o Crespo, que não treinou a equipe no sábado, né? Mas que o próprio auxiliar colocou a equipe alternativa, já pensando nesse jogo, então provavelmente que o São Paulo vença e vença bem a equipe do 4 de julho. E tem um agravante, né? Porque o 4 de julho tirou um sarro do São Paulo no sábado, nas redes sociais, postando a foto de um jogador do seu time com um sorriso, né? Dando a entender que estava rindo por causa da derrota do São Paulo contra o Atlético Goianiense. Então, são fatores motivacionais que servirão para o elenco tricolor ir lá no Morumbi e vencer na quarta-feira. Mas, enfim, falando do desempenho do jogo de sábado, pessoal, foi um desempenho meio abaixo. Mas aí, eu prefiro olhar até para o outro lado da história, né? O Atlético Goianiense está muito arrumadinho, gente. Isso eu não estou falando simplesmente pelo jogo contra o São Paulo. Os 2 jogos que a equipe teve contra a equipe do Corinthians já demonstrou isso, tá? E o torcedor São Paulino que assistiu os jogos do Atlético Goianiense contra o Corinthians, para secar o Corinthians, logicamente, percebeu isso, percebeu que é uma equipe organizada, é uma equipe que dentro de campo sabe o que fazer, ou sabe o que tem que fazer, e tem feito com maestria, tem feito de uma forma assim bem correta, né? Tem montado a sua estratégia de uma forma muito, muito convincente. E o Barroca, cara, ele chegou agora. E mesmo chegando agora, de uma certa maneira, ele já conseguiu implementar um esquema organizado dessa equipe do Dragão. E tem tudo para não buscar título, Libertadores, obviamente que não, mas para buscar uma situação confortável dentro da competição. Isso para mim é muito claro, né? E, enfim, é uma equipe que vai dar muito trabalho. O São Paulo relembrou, sim, em alguns momentos a equipe do Fernando Diniz, principalmente no segundo gol, aquela saída do Volpi. Volpi toca pro Galeano, se eu não me engano, e não volta pro gol. Ele simplesmente toca e fica aonde ele, né, saiu. Cara, não deu pra entender o que o Volpi tentou fazer. E aí o João Paulo, que já tinha feito o gol contra o Corinthians também, tem uma visão muito boa, finaliza muito bem por cobertura e acaba fazendo um gol da equipe do Dragão, que vence por 2-0. E é líder, né? É líder do Campeonato Brasileiro até esse momento, jogando futebol convincente.
Mas claro, não é uma equipe que vai brigar, não é uma equipe que vai conseguir muita coisa, mas também não vejo uma equipe para brigar para cair. Vai ser uma equipe que vai ficar ali no meio de tabela e não vai passar grandes sustos, né? É o que eu penso sobre isso, tá certo? Vamos falar do Santos. O Santos venceu 3-1 a equipe do Ceará. O Santos que também tinha essa obrigação de, depois de uma estreia frustrante, né, na estreia do Brasil. Eu tô meio resfriado, tá, gente? Não reparem nisso, pelo amor de Deus. É que, nossa, mudança de tempo, pra quem tem rinite, sinusite, é isso. Não tem muito o que fazer. E não dá pra ficar cortando o vídeo, né? Mas, enfim. O Santos, ele precisava dar uma resposta. Tinha tomado uma traulitada do Bahia 3-0 lá em Salvador. E jogou bem. O Caio Jorge e o Marinho são dois jogadores, na ausência do Soteldo, né? Impressionante como o Caio Jorge, ele cresceu. Ele é um cara que tem sido muito importante na equipe do Santos. Nesses últimos jogos tem feito gols importantes, como o Cianorte fez um belo gol, inclusive, com uma tranquilidade impressionante de um centroavante. E contra o Ceará mostrou mais uma vez que é um cara que tem crescido. Isso porque o Santos perdeu um pênalti, né, com o próprio Marinho, mas que no segundo tempo o próprio Marinho foi lá, conseguiu dar praticamente números finais a essa partida, e o Santos que consegue dar uma resposta. E principalmente uma resposta, gente, porque a briga do Santos vai ser essa. O Santos também não vai conseguir brigar por título, pode brigar ali por uma pré-Libertadores, não creio que G4, mas a partir do momento que você olha o elenco do Santos e Corinthians, por exemplo, que são times que provavelmente vão ficar no meio da tabela, contra Ceará, Bahia, América Mineiro, Atlético Goianiense, equipes ali de meio de tabela, Bragantino, você não pode perder ponto, porque são seus adversários direto pela briga do seu objetivo dentro da competição. E na minha visão, Ceará e Santos são equipes hoje niveladas que vão brigar pelos mesmos objetivos. E claro, você não pode perder essas partidas, né? Essas partidas é claro que você tem que ganhar, você tem que jogar bem para que lá na frente não façam faltas esses pontos. Claro, os 3 primeiros pontos vai fazer falta em algum momento. Por mais que o Santos ou que o São Paulo, por exemplo, que ainda não venceu, mas por mais que eles não briguem para cair, enfim, na competição, cheguem lá na última rodada numa situação muito confortável, onde não briga mais para nada, os 6 pontos e 3 pontos no começo do campeonato poderia estar nos trazendo uma situação diferente, da gente poder brigar por algo a mais, por exemplo, né? Suponhamos que o Santos fique no G6, mas se tivesse vencido o Bahia, poderia estar no G4. Vocês entendem mais ou menos o panorama? Mas é isso, o campeonato é muito subjetivo, né, gente? Você perde 3 pontos agora, lá na frente você recupera, e às vezes você nem sente falta dos 3 pontos, ou não, ou lá na frente você vai ficar chorando os pontos perdidos agora. Muito subjetivo, vai de cada time, tá certo? Mas o Santos conseguiu dar uma resposta interessante, jogando bem, principalmente, e consegue o bom resultado, tá bom? Bom, o Corinthians, né? Pois é, gente, olha o Corinthians aí, rapaz do céu. O Corinthians é um caso sério, eu já tenho falado isso pra vocês há algum tempo atrás, que é o seguinte, a equipe não consegue jogar de forma bonita, atrativa, que vai encher os olhos de quem assiste, principalmente do seu torcedor, certo? Mas, pessoal, é o seguinte, o torcedor corintiano ele precisa entender que o Corinthians, principalmente nos seus anos vencedores, foi uma equipe que jogou feio. Teve alguns momentos em 2015 quando jogou bonito, 2017 começou jogando feio e depois ficou bonito, mas enfim, o Corinthians precisava arrumar a casinha, tá? E o Silvinho, nos 2 primeiros jogos, ele não conseguiu fazer isso, por N motivos, por ter acabado de chegar, por ter pegado uma equipe mais organizada, que é o América Mineiro, pelo menos nessa última semana, né, mostrou isso, porque o América fez uma baita campanha na Série B, e inclusive eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, no ano passado, mas pra mim ficou claro que nessa semana, nesse recorte de semana, o Atlético Goianiense está mais organizado que o América. Ponto. E o Corinthians conseguiu fazer o que não vinha fazendo nas últimas partidas, que foi ter uma solidez defensiva.
O Corinthians conseguiu ser sólido. O Corinthians conseguiu não sofrer. No começo do jogo eu percebi as 4 de linhas, né? A linha com os 2 laterais, 2 zagueiros, mais a volância. Onde você tinha ali Mosquito numa ponta, você tinha o Rony, aliás, você tinha Rony, Cantídio e Gabriel, e o Arauz. Mosquito e Luan na frente, tá? O Silvinho, ele optou por ter esses 2 atacantes de mais velocidade. O Luan não tem velocidade, mas enfim, optou por ele. E, cara, o Corinthians conseguiu segurar o América. No início da partida, até imaginei, o América daqui a pouco se solta e se tomar um gol, porventura deve pressionar a equipe do Corinthians. O Corinthians faz o gol de pênalti com o Fábio Santos, um dos melhores, vai, não vou criar polêmica, mas um dos melhores batedores de pênaltis aí no Campeonato Brasileiro, né, no futebol brasileiro. E aí sim, aí eu falei, pô, agora o América vai pra cima. No segundo tempo, principalmente. Mas o Corinthians não sofreu, gente. O Ribamar fez um gol bem anulado, depois ele deu uma cabeçada que exigiu uma boa defesa do Cássio e só. Eu não vou falar aqui pro torcedor corintiano se iludir, falar que tá tudo certo. Mas é uma cara do Silvinho. Aquela linha de 4 que ele falou quando chegou, conseguimos ver, pelo menos no jogo de ontem. Tá? E aí, torcedor, se preparem, tá? Se preparem para o seguinte. Vocês verão muitos meios midiáticos, tá? Muitos programas esportivos, muitos comentaristas voltando a dizer o seguinte: olha como essa equipe do Corinthians joga feio, mas não joga nada. É um futebol pobre, é um futebol inofensivo, um futebol que só se retranca. Não caiam na pilha, torcedor. Não caiam na pilha. Porque a partir do momento que o torcedor caiu na pilha, começou a cobrar um futebol mais bonito, um futebol ofensivo, que não sei o quê, tudo que fugiu da característica dos últimos anos vencedores do Corinthians, o Corinthians foi tentar mudar, caraca, foi um ano e meio de sofrimento. Tá sofrendo ainda, né? Mas tá aí, desde 2020, finalzinho de 2019 até aqui, tá penando, velho. E é isso, gente. Quando você não tem uma equipe qualificada, uma equipe forte, você tem que realmente pensar um pouquinho numa forma ideal de você encaixar um time para que ele possa sofrer menos. E ontem foi isso. O Corinthians conseguiu um gol de pênalti. E acabou. Ah, mas foi de pênalti, não jogou bem. Ganhou, meu amigo. Ganhou. A mesma história do Santos eu falo pro Corinthians. É um confronto direto com a América. Dentro do objetivo do campeonato das duas equipes, era um confronto direto, um confronto importante. Certo? Então tem que ganhar para dar moral talvez para quarta-feira. Aí suponhamos que vença na quarta, classifique, ou se não classificar, mas se jogar bem, né, ganhar um corpo, vai com moral pro clássico, pro derby de sábado às 7 da noite lá no Allianz Parque. Então, de uma certa forma, é uma vitória que dá moral, que coloca o Corinthians por enquanto na nona posição do campeonato, larga na frente ali do São Paulo. Enfim, não sei se vai manter, acho bem difícil, mas é importante que nesse começo de campeonato você largue na frente de algumas equipes importantes, porque são pontos, né? Soma de pontos, então você tem que estar ali na frente. Tá certo? E para fechar o nosso compilado de hoje, pessoal, é o seguinte: o Palmeiras foi lá, em casa, venceu a equipe do Chapecoense, um jogo fácil, um jogo controlado, né? 3-1, Palmeiras que não fez um bom jogo contra a equipe do CRB na Copa do Brasil, mas venceu por 1-0, não passou vergonha. Não jogou bem na estreia contra a equipe do Flamengo, perdeu por 1-0. E venceu bem a equipe da Chapecoense, né? Quando a gente fala do Abel, é inevitável que a gente não fale da tática, né? Porque o Abel, ele é um cara que tem se caracterizado pelos 3 zagueiros, aí ele durante o jogo ele muda, e ontem foi muito claro, né? Se você olhar no papel, o Palmeiras ele manteve as 4 linhas, a linha de 4 atrás, né, com 2 laterais, 2 zagueiros. Aí ele coloca um Patrick de Paula, 2 armadores rápidos e que chutam bem, rápidos nem tanto, exagerei, mas que finalizam muito bem, Scarpa e Rafael Veiga. Nas pontas, Wesley e Rony, velocidade total, e de centroavante Luiz Adriano.
O GL fez uma analogia muito interessante, que foi o futebol de videogame, né? Onde você coloca todo mundo no ataque e quer fazer gol, quer ganhar de goleada em todos os jogos. E de uma certa maneira deu certo, né? Claro, vamos ponderar. Foi a Chapecoense, uma equipe tecnicamente fraca. Se você pega uma equipe um pouco mais qualificada, você tem que mudar as peças, você tem que mudar seu estilo de jogo, enfim. Mas enfim, inicialmente o Palmeiras jogou dessa forma. E de uma forma muito intensa, toda hora buscando gol. Fez 3-0 no primeiro tempo e no segundo administrou. Por quê? Aí eu vou falar. Durante o jogo o Abel muda. Ele libera o Mike, pro Mike praticamente virar um ponta, que é o lateral direito. Ele libera o Mike, aqui é a direita de vocês. Ele libera o Mike, espeta o Mike, recua o Vitor Luiz, lateral esquerdo, para se juntar aos dois zagueiros, forma 3 zagueiros e de novo 3-5-2, né? Ou 3-5-1, 3-6-1, na verdade. Com 6 homens de meio campo, o Patrick de Paula depois teve que sair, se eu não me engano. Mas ele fica ali com um meio campo muito povoado. E por mais que a Chapecoense pressionasse no segundo tempo, que era natural, até para tentar diminuir, amenizar o placar, não assustou. Fez um gol de bola parada, um gol de falta. Na minha visão, falha do Jailson, porque é no canto dele. Para mim, goleiro que toma gol no canto, velho, é falha. Enfim, e aí ele não consegue segurar e o Palmeiras acaba sofrendo aquele gol, mas... Enfim, dominou a partida, o Palmeiras consegue dar uma resposta, consegue fazer um saldo bacana, e agora foca na partida da Copa do Brasil no jogo da volta contra a equipe do CRB, quarta-feira, se eu não me engano, às 19 horas, tá certo? Pessoal, esse aí foi o compilado dos 4 paulistas do estado de São Paulo, obviamente, para vocês que curtiram o vídeo, achou que faltou alguma coisa, comenta aqui, participa comigo que eu te respondo, E claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá certo? Dá o like no vídeo e siga a nossa página no Instagram. O link tá aqui na descrição, @fimdepapo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o ADM, tem também o meu perfil, Yuri Matos, Yuri com 2 Is, _MTS. Pra você continuar acompanhando, dar opinião, dar sugestões para que a gente possa continuar crescendo cada vez mais com vocês, tá certo, pessoal? Um grande abraço, tamo junto. E eu fui!